O momento da história de Canarana hoje conversa com o casal Edmar e Margarida Zick. Vamos saber um pouquinho mais da sua trajetória, da história deste casal pioneiro de Canarana. Muito bem, vamos iniciando o nosso bate-papo aqui com esse casal pioneiro. Inicialmente, conversando com o nosso amigo Edmar Zick, e gostaríamos de saber, inicialmente, um pouquinho da sua história, onde o senhor nasceu, em que data e, enfim, em que localidades o senhor percorreu até chegar aqui na terra canarana. Bem, a minha história é muito bonita, né? Eu nasci, na época era Palmeira das Missões, terra da erva mate, hoje município de Erval Seco. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de técnicas agrícolas na Alemanha, de 66 a 69. Quando eu voltei de lá, o então pastor Norberto Schwantz, de Tenente Portela, ficou sabendo através de uma professora dele, que trabalhava na missão indígena do Tolo do Quarito, que tinha voltado um rapaz da Europa, que fez técnicas agrícolas, que caberia dentro do trabalho dele, dentro do objetivo dele, né? Para trabalhar com os índios lá do Tolo do Quarito. Aliás, era isso uma das minhas ideias quando eu passei no concurso da seleção de jovens que foram para a Alemanha, que eu poderia aprender alguma coisa e depois trabalhar com os índios. Isso também se concretizou, né? Então, ali começou toda essa ideia do minifúndio lá de Tenente Portela, do Rio Grande do Sul, e essas grandes áreas aqui no Centro-Oeste, disponíveis, terras baratas, agricultáveis. E uma pergunta também que os europeus fizeram para mim em 67, 68, eu levei mapas junto, que eles me perguntaram por que o centro do Brasil estava tão pouco habitado. Digo, eu também não sei, mas eu vou saber. Quando eu voltei, em 72, se concretizou isso, em saber e descobrir o porquê que aqui era tão pouco habitado, que não tinha estrada, não tinha comunicação, não tinha nada. E isso nós, então, através da cooperativa de colonização, abrimos e ajudamos a abrir essa grande arrancada aqui no Centro-Oeste. E hoje temos essa linda e maravilhosa cidade de Canarana, não só com o nosso trabalho, mas com todas as pessoas que acreditaram e viram o que nós vimos. E com certeza tem muita coisa ainda para ser feita aqui, viu, Domingos? Muito bem. Vamos saber da dona Margarida agora um pouquinho da sua história, onde a senhora nasceu, né? Em que localidades percorreu até chegar aqui em Canarana. Bom, quando as pessoas me perguntam como é que eu vim parar aqui, eu acho que eu já posso dizer que quando eu nasci num lugar muito lindo, pitoresco, lá em Santo Antônio da Patrulha, na nascente do Rio dos Sinos, um lugar maravilhoso, o meu caminho já estava traçado, eu só precisei percorrê-lo até aqui. Eu saí com 12 anos de casa e fui fazer a 4ª e a 5ª série num lugar chamado Entrepelado. E dali eu fui para Novo Hamburgo, estudei na Fundação Evangélica, e com uma bolsa que eu ganhei através da igreja. Aí eu fiquei 7 anos e meio, fiz o magistério e estágio, né? Aí eu fui para Bela Rua, interior de Sapiranga, na terra dos Muckers, e tem a história dos Muckers, né? E lá a escola estava fechada fazia 3 anos e meio, porque o povo de lá estava saindo muito, era o tal do êxodo rural, né? E eu consegui reabrir essa escola. Hoje é um lugar lindo, maravilhoso, vizinho de Gramado e Canela, é, né, mais ou menos nessas condições, casas, moradas muito bonitas, bem no alto, né? Tem até como é que chama, o que eles fizeram lá dos Asa Delta, né? No Ferrabras. É um lugar, evoluiu, né? Hoje é muito bonito, é turismo lá, é pertinho lá da casa onde eu ficava hospedada, né? A gente vê a
residência da família Lima. De lá, eles me procuraram através da igreja para trabalhar na missão indígena de Toldo Guarita. E lá, então, o Edmar já falou dessa missão, né? E trabalhando com Norberto Schwantes, quando surgiu o projeto Canarana, eu vim com ele para cá, né? Então, sempre dentro de toda essa caminhada estava o meu trabalho como professora, né? Eu tinha ideais, eu tinha projetos, eu acompanhei a reciclagem, né, da reforma de ensino aquela da lei 5692/71, né, que previa todo esse desenvolvimento do projeto econômico daquela época, político-econômico, né, da Aliança para o Progresso. E dentro desses ideais, a gente veio para cá, tanto assim, o nome da escola, 31 de março, tem a ver muito com aquele tempo, naquele movimento, né? E hoje, se eu vejo assim, o que houve tudo nesse meu caminho, na minha caminhada, eu vejo assim que na vida da gente sempre se abrem janelas, né? E a gente vê o mundo de uma outra maneira, né? Porque quando a gente senta junto com as pioneiras, né, a gente fica triste, tem tanta lembrança ruim, difícil, muita angústia que a gente passou, muita ansiedade, falta de coisas e o que mais, assim... É muita tristeza, muita falta, porque a gente mora em um barraco e sofreu tanta dificuldade, mas eu vejo assim que tudo isso é passageiro, foi passageiro, e hoje nós temos essa cidade maravilhosa, linda aqui, né? Se eu vejo assim as moradias que as pessoas têm chance de morar bem, de ter uma vida boa aqui dentro, eu fico muito feliz e me sinto muito realizada por ter não voltado para trás, né? De sempre ter seguido em frente, tendo muita esperança e vendo o progresso e evoluir da região toda, né? Vamos falar um pouquinho da união de vocês aí. O Edmar podia falar para nós o dia que vocês casaram também, os filhos que vocês têm, né? Bem, é muito gratificante, é muito maravilhoso. A gente se encontrou no trabalho lá na missão indígena, tinha pouca saída e aí acontecem as coisas boas da vida, né? Nós casamos em 15 de novembro de 69, nós se conhecemos praticamente em junho, né, do mesmo ano. E dessa união nós temos hoje filhos maravilhosos e netos. Tem o César Ícaros, tem o Dédalo Amadeu, tem a Alexandra Esther, tem 2 em Brasília, na UNB, o Beno Guilherme e o Ulisses Sebastian. E eu tenho certeza que é muito gratificante quando você acredita na família. Eu ainda digo que a família é a sustentação da sociedade e vale a pena investir na família. É muito importante. Me fala aí, como é que foi o convite que o senhor recebeu para vir aqui? Como é que foi a vinda para Canarana? Em que data aconteceu isso? Bem, eu comecei a trabalhar na missão foi em 69. Aí em 72 se tornou incompatível trabalhar com a FUNAI e com a igreja. E nós se desgastamos muito no trabalho com os índios. A gente queria uma coisa e a FUNAI queria outra, né? Aí nós saímos do trabalho. Eu comprei um caminhão, mas o meu relacionamento com o Norberto continuava muito bom. Aí um dia eu estava com o caminhão carregado em frente à Rádio Municipal de Tenente Portela, né? E aí o Norberto lá do segundo andar me viu parar e disse: "Ô Edmar, chegou a tua vez de ir para o Mato Grosso, se quer terra, né?" Que eu procurei terra no Rio Grande do Sul, mas era naquela corrida de busca, cada um queria plantar. Na época do calcário barato, se colocava calcário, e eu queria entrar, porque eu tinha o conhecimento de técnicas agrícolas, mas não consegui. E o Norberto conhecia esse meu desejo, essa minha vontade, e ele encontrou um apoio, e eu consegui concretizar o meu desejo, né? E com isso, eu fui a Porto Alegre, descarreguei o caminhão, voltei, vendi, e vendi a casa, colocamos a mudança dentro de um Aero Willis, né?
de 63 e viemos nessa terra desconhecida. E viemos, foi muito bom. Coloquei o filho de 2 anos e a mulher e uma sanfona e umas panelas. E era essa nossa mudança, né? Que dia vocês chegaram aqui? Nós chegamos aqui dentro do projeto, no final da estrada, dia 13 de agosto de 72. Mas em Barra do Garças nós chegamos no dia 11 de agosto, que é o dia de aniversário dele, e ele sempre disse que foi o melhor presente que ele já recebeu na vida dele até hoje, né? Dona Margarida, a senhora podia contar, a senhora inclusive recebeu o título de cidadã canaranense por ter sido a primeira professora do município. Como é que foi essa experiência de professora aqui em Canarana? Bom, como eu já contei antes, essa história de falar que eu fui a primeira professora, que isso é uma homenagem, isso é uma, como é que a gente diz, uma honra, isso sempre me incomoda um pouco, porque eu acho que eu cumpri aquele papel que era designado para mim, né, ser a primeira professora, e eu cumpri ele com todo o meu empenho, mas eu acho que o mais importante é que hoje ainda tem professores, né, e que teve uma segunda professora, uma terceira, e foi indo e tanto assim que hoje aqui no município de Canarana está bem desenvolvido e a educação está caminhando bem, e eu tenho tanta alegria de poder ver, né, ex-alunos já em todos os setores, espalhados pelo Brasil todo já, né, porque daqui de Canarana saiu gente para todos os estados, tem até, hoje estão indo lá para o Amapá, e já tem gente de Canarana para lá, né, e tem médicos formados, advogados, professores de faculdade, então eu me sinto muito realizada, mas a maior alegria, o maior prazer que eu posso dizer hoje é que hoje ainda tem professores, né, que eles seguiram o que eu iniciei, né, então, porque não adianta querer começar alguma coisa e largar, né, de repente se eu tivesse sido a única professora aqui, que significado teria, né? Então é isso. A senhora começou as primeiras aulas na Vila Sucuri, né? Praticamente dentro de barraco, embaixo de pé de cerrado, né? Eu vou contar um pouco como é que foi. Quando o Edmar disse, o Norberto tinha convidado ele para vir para esse projeto, eu disse, tá bom, eu vou contigo, mas esquece que eu sou professora, eu vou junto contigo, quero contigo trabalhar na lavoura, nós vamos morar na nossa terra, e eu não vou ser mais professora. Eu era professora nomeada já lá no Rio Grande do Sul, pelo Estado, pela Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Aí eu me desliguei de lá e disse, esquece que eu sou professora. Aí nós chegamos aqui, esse projeto estava tão enrolado, estava com tanto problema, com tanta dificuldade, que na verdade era para ter já as casas prontas para receber as famílias aqui. Mas nós chegamos aqui quando chegamos dia 13 de agosto aqui, só havia 2 barraquinhos de lona preta, e era Orlando e a família do seu Gaipe, do Bruno Berf, que moravam assim junto, e Orlando nos convidou então para morar no barraco dele, disse, Margarida faz a comida e eu fico com vocês, empresto meu barraco para vocês morar. Aí eu estava tranquila esperando que fossem, né, construir a serraria, fazer as nossas casas e tudo, sonhando com aquele projeto. E de repente veio chegando aquela turma toda, as famílias com crianças, que era para ter escola já aqui funcionando, mas e quem é que era para ser essa professora, né? E eu quietinha ali, né? Fora eu, né? Aí chegou as meninadas caminhando para cima e para baixo, nesses trilhos, sonhando com a escola, mas onde é que é para ser escola? Quem é que vai ser professora? Aí chegou um dia a Gisela Kalkman e a Iris Broeta chegaram lá, elas tinham 11 anos as duas, eram umas meninas lindas, eu vejo elas tão assim vestidinhas, com aqueles vestidinhos alegres, assim, disse, mas o que, a senhora é professora? Mas e por que a senhora não dá aula para nós? Mas quem é que aguenta? Aí eu comecei a dar aula dentro do barraco mesmo, né? Elas traziam as cadeiras em cima da cabeça todo dia, as pastinhas que elas tinham trazido material lá do Rio Grande do Sul, né? Esse era agosto. E eu comecei lá na
na planilha do Orlando mesmo, que era a planilha era uma tábua com 4 estacas por baixo, né, fazendo vez de mesa, e lá ele fazia os mapas dele daqui, da divisão dos lotes rurais, né, e dos desenhos. E aí então eu comecei ali peguei uma folha de Eucatex, era o nosso quadro, no barraco mesmo, né, foi assim. Aí eu nem gosto muito de falar da história, porque é complicado. Eu gosto de esquecer tudo que houve de ruim e só lembrar o que tem de bom hoje. Só uma coisa eu quero contar ainda. Eu vejo a cidade linda, maravilhosa, progredindo, evoluída. Só uma coisa que eu fico muito triste, que essa cidade dá abrigo também para pessoas que são traficantes, que fazem coisas que prejudicam todo o nosso esforço que nós tivemos de ter aqui uma cidade onde as famílias podem viver bem, podem progredir, têm o que comer, né? E, no entanto, ela também abriga esse tipo de gente. Pois é. Seu Demar, vamos conversar um pouquinho sobre a sua atividade mais profissional. A senhora sempre foi ligado à agricultura e aqui não foi diferente. O senhor adquiriu um lote aqui e produziu por muitos anos na lavoura, né? Bem, a nossa atividade aqui não ficou só em querer produzir. Nós precisávamos também defender esses produtores com agiotagem, planejamentos, políticas agrárias erradas dos anos 80 e dos anos 70 também, que era visível a monocultura do arroz que não poderia continuar. Então, em 80, eu mais ou menos obriguei o gerente do Banco do Brasil, o senhor Durval, para me financiar 100 hectares de calcário, né, para plantar soja. Diz ele, mas escuta, você é o único cara que está mais ou menos bem e você quer partir para a soja? Digo, exatamente por causa disso, nós temos que mudar, diversificar, né? E ele me financiou 100 hectares de calcário e soja, e tem a lavoura, tem as fotos, 100 hectares em 80. Mas ele me obrigou a plantar 100 hectares de arroz numa terra já vencida, cansada, né? E isso foi um prejuízo muito grande e eu cansei também. Aí eu parti para a pecuária, mas sempre acreditando na lavoura de soja, né? E hoje nós temos aqui um polo produtor muito grande, muito importante, e tenho certeza que vai melhorar. Em 82 nós fundamos o Sindicato Rural para ajudar a mudar o pensamento dos produtores. Foi uma guerra muito desigual. Os pensamentos das pessoas era que o sindicato ajudasse como de verdade deveria ajudar, mas quando se falava, alertava de contratos perigosos, as pessoas não aceitavam, não entendiam, né? E hoje, mais uma vez, nós temos dentro desse programa unilateral que as pessoas assinaram contratos e, logicamente, o plantel de máquinas tem que ser reformado. Mas uma coisa eu quero dizer, como é que aumentou os adubos de 600, 500 a 1.200 reais e as nossas entidades classistas não estavam preparados ou estavam coniventes com esse aumento. Se fez uma tapada do solo com a peneira, aumentou-se rapidamente o soja para aqueles preços exorbitantes que nunca existiram historicamente para justificar os aumentos dos insumos, das máquinas deles. Embora eu tenho certeza, nós temos que modernizar o nosso plantel de máquinas para concorrer no mundo e o aumento de produtividade. Então, hoje eu sou agropecuarista e tenho certeza que vai melhorar. Só que as pessoas têm que se moderar um pouco e acompanhar o movimento internacional, de preços principalmente, e de procura. Mesmo as procuras são muitas vezes não reais, leais, dizem que se tem produção, superprodução nos Estados Unidos, mas que não fala a verdade. Então, eu acho que nós temos que acompanhar. E hoje, com a tecnologia que nós temos, cada pessoa pode acompanhar e deve acompanhar as bolsas de valores. Hoje,
uma coisa que eu quero denunciar aqui é uma coisa que é contraditório. A semana passada foi aberta a importação de carne para os Estados Unidos. A resposta dos frigoríficos foi baixar o preço da carne para o produtor, o que é uma contradição. E o que está ali, as nossas entidades classistas deveriam averiguar. Há um tempo atrás, o ministro da Agricultura falou que ele mesmo iria ver esse negócio de máfia dos frigoríficos. Parece que isso adormeceu, depois a Polícia Federal entrou, mas isso também não surtiu efeito. Então, se eu pude dizer alguma coisa, eu agradeço ao Domingos e a essa emissora maravilhosa que está nos assistindo nesse momento. Gostaria que a dona Margarida contasse para nós um fato que eu já ouvi muitas vezes, mas certamente muito telespectador ainda não teve oportunidade. Como é que foi o primeiro 7 de setembro comemorado aqui em Canarana? A senhora poderia contar para nós como é que foi? O 7. A gente sempre, porque a gente estava acompanhando tudo que acontecia nesse Brasil afora, né? Festejamos até o Sesc Centenário, né? No dia do 7 de setembro foi lá no barraco, né? Lá no comecinho, onde havia só as 3 barracas ainda. E aí veio um motorista, naquele dia veio um motorista e trouxe algumas famílias, né? Mudança de famílias. E num desses caminhões tinha uma bandeira. E aí nós pedimos para ele encostar, porque era a única bandeira que tinha. Aliás, eu tinha uma bandeira, mas ela estava empacotada lá na barra, né? Uma bandeirinha pequena que eu ganhei da Delegacia de Ensino, lá de 3 Passos. Então, esse caminhoneiro encostou o caminhão dele no para-brisa, tinha uma bandeirinha, e nós nos reunimos todos ali e cantamos o hino nacional, né? Os presentes que estiveram lá. Foi esse o primeiro, né? Era esse que tu queria saber ou era do segundo? Isso, era exatamente isso. Eu acho muito interessante esse fato pitoresco aí, que foi assim, entrou pela história como o primeiro 7 de setembro da história de Canarana, né? Onde foi cantado o hino nacional ao redor de uma bandeirinha pendurada num caminhão, né? Eu vou falar um pouquinho ainda da segunda, que essa também foi muito bonita. Então, era só pobreza, miséria naquele tempo, a gente não tinha as coisas, né? Mas e dentro da nossa cabeça tinha a ideia de fanfarra, de tambores, de desfile, e para que não fazer, né? O principal estava aqui, que era o elemento humano, os alunos, e a vontade deles, né? Então, o segundo dia 7 de setembro, fizemos a base de latas, né? Lata de Neston, lá sei o que mais, latinhas assim, eles bateram com taco, né? E a serraria nos cedeu tacos, tipo, como é que se chama aquele de fazer o piso, aqueles tacos, né? Parquet, né? O serrador foi tão gentil e arrumou para nós, e as crianças foram batendo os tacos, né? E nós fomos lá na primeira agrovila, lá nós fizemos o desfile na rua principal ali, né? Com todos os alunos que tinham desfilando, né? E batendo lata e batendo taco e cantando hino nacional e tudo a rigor, né? Muito bem, nós queremos agradecer aí a gentileza do casal Edmar e Margarida Zig por ter participado hoje do programa Momento da História de Canarana. Gostaria que, para encerrar, o Edmar dissesse uma palavrinha, respondendo assim, de sopetão. Valeu a pena enfrentar esse desafio e enfrentar, assim, abrir as primeiras picadas, olhando hoje para a cidade de Canarana, que é uma cidade já bem desenvolvida, com um tamanho razoavelmente bom. Valeu a pena todo esse esforço? Com certeza, Domingo. Eu faria tudo do mesmo jeito, o melhor. Até se tivesse uma patrola velha, eu faria de novo a abertura da estrada para a primeira e para a terceira agrovila, para poder aprovar o projeto no dia 23 de março de 73, que era o dia D, para aprovar o projeto de 2.364.000 cruzeiros. Se não tivéssemos tido uma patrola velha,
com certeza o Banco do Brasil não teria aprovado o projeto. Isso foi muito gratificante e com certeza as pessoas que ainda estão aqui devem se lembrar daqueles momentos difíceis, mas valeu a pena. Com certeza valeu a pena. Muito obrigado, então. Conversamos aqui com o casal pioneiro, Edemar e Margarida Zig. Momento da história de Canarana. A reportagem foi de Domingos Finato para o SBT Notícias, Vale do Araguaia.